Olá pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente chama de PA e PG, né? A famosa progressão aritmética e também a progressão geométrica, né? Então vou colocar para vocês aqui a diferença que existe entre uma e outra, só para a gente conseguir diferenciar, tá? Essas sequências aí, tá bom? Vamos lá. Então o que que a gente tem? O que que seria uma progressão aritmética e o que seria uma progressão geométrica, né? Ambos os casos, elas são representadas os elementos são representados aí por A1, A2, A3 e AN, onde, né, A1 é o primeiro termo, A2 é o segundo termo, A3 terceiro, assim vai. Esse AN é um termo de ordem N, né, que a gente considera, a gente chama de enésimo termo, tá bom? Então tá. Aí o seguinte, como é que eu vou diferenciar quando que eu tenho uma sequência dessa, que é uma PA ou uma PG, tá bom? Então o que vai diferenciar aí é a estrutura de cada uma delas, né? A PA você forma somando um certo elemento, a PG forma, né, multiplicando um certo elemento. Então, para eu verificar se a gente vai somar ou multiplicar alguém, a gente faz o processo contrário. Então, na PA, a partir do segundo, né, você faz uma subtração com o anterior, você gera sempre o mesmo número. No caso da PG, você faz uma divisão, né, a partir do segundo com o anterior, você também vai gerar um número fixo. Né? No caso da PA, então o número que a gente tem, né, nessa diferença A2 menos A1, A3 menos A2, AN menos AN menos 1, né, vai ser um número que a gente vai chamar de R, né, vai ser a razão da PA, tá? E no caso da PG é o mesmo esqueminha, só que daí é a divisão, né? Você pega o segundo pelo primeiro, o terceiro pelo segundo, e assim vai, um enésimo pelo termo anterior, a gente vai ter a chamada razão, só que para diferenciar, né, aqui a gente chama razão da PA de R, razão da PG de Q, tá bom? Então, só para entender, dois exemplos aqui, um de cada um, tá? Então, pode ver que é o primeiro exemplo, 2, 5, 8, 11, está somando números, está somando 3 para ir formando a sequência, não é? O segundo exemplo, você está multiplicando 3, ó, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3 é 18, 18 vezes 3, 54, e assim vai. Então, nessa segunda, você está multiplicando, não é? Um certo número, no caso 3, tá bom? Então, primeiro você tem uma PA de razão 3, porque você está somando um 3. Na segunda, você tem uma PG, porque você está multiplicando o número 3, tá bom? Então, essa é a diferença dos dois, tá? A PA eu formo somando, a PG eu formo multiplicando, tá? Em algumas situações, a gente costuma trabalhar com a soma de termos da sequência, né? É comum a gente ver a situação de calcular a soma de termos e também calcular o que a gente chama de termo geral, que é uma expressão, não é? Um procedimento aí para achar qualquer termo da sequência. Por exemplo, na PA, que é 2, 5, 8, 11, assim vai, né? Está subindo 3. Suponhamos que eu quero o décimo termo, não é? O que a gente vai fazer? A gente vai usar uma formulazinha para isso. Mesma coisa acontece com a PG, você tem 2, 6, 18, você está multiplicando 3, suponhamos que eu quero o décimo termo, não é? Você pode achar um por um, ou então você usa uma formulazinha, tá? Tanto para PA quanto para PG, não é? Na PA seria a N, que é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, na PG a N, que é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, não é? Repare que aqui você tem as duas fórmulas bem diferentes aí uma da outra, tá? Então a primeira formulazinha quando você quer achar um termo qualquer da PA, a segunda quando você quer achar um termo qualquer da PG, tá bom? Então tá. Aí isso para achar um termo geral, para achar um termo qualquer dentro da sequência, né? O A1 é o primeiro termo, N, né, tá ligado com a ordem que eu quero, então se eu quero o décimo, esse N vai ser 10, não é? E o AN seria esse termo enésimo, então se eu quero o A10, é o décimo termo, se eu quero o A20, vigésimo termo, e assim vai embora, tá bom? Beleza. Então é o seguinte, também, como eu falei, não é, existe a possibilidade de calcular a soma de termos tanto da PA quanto da PG. Quando você tem uma PA, você quer achar 10 termos na sequência, soma dos 10, né? Você pode fazer um por um, não é? Mas tem uma formulazinha para ganhar tempo, mesma coisa a PG. Você tem lá 2, 6, 8, 54 que é o nosso PG. Ah, eu quero a soma dos 10 primeiros, não é? Você pode fazer um por um, depois somar, não tem problema. Mas é mais fácil você usar as formulazinhas da soma dos termos, tá? Então você tem uma quantidade finita de termos na PA e na PG para você calcular, só usar essas duas fórmulas aí sem problema, tá? Substitui o A1, substitui o AN e o N, né? E no caso da PG, tem uma razão ali no meio, né? Você só troca, substitui automaticamente, você acha a soma. No caso da PG, existe um outro caso, né? Ainda que quando você tem soma infinita, né? Então, quando você tem uma soma infinita, se a razão dela for menor que 1, ela tende a zero. Se for tender a zero, você consegue prever, não é? Essa soma ou imaginar, né, para onde que a soma está indo através de uma fórmula que é S infinito, que é igual a 1 sobre 1 menos Q, tá bom? Então aqui estão aí as principais
diferenças entre a gente ter um APA e um APG, não é? E a diferença também das suas formulazinhas e das suas definições, beleza? Então tá, gente, grande abraço aí, bons estudos, a vida é bela e até a próxima, tá? Tchau, tchau.